O Templo de Salomão. Parte 3. No vídeo anterior, exploramos como os Montes Santos eram considerados habitações divinas, lugares onde Deus se manifestava de maneira especial ao seu povo. Vimos que desde o Éden até o Monte Sião, Deus sempre buscou um lugar para habitar entre os homens, apontando para um propósito maior. O tabernáculo e o templo eram símbolos dessa presença, mas também revelavam a necessidade de um coração rendido e fiel. Agora, damos continuidade a essa jornada, analisando como o rei Davi e o rei Salomão foram instrumentos fundamentais na história das habitações de Deus. Vamos ao conteúdo. O rei Davi, o rei Salomão e as habitações de Deus. O tabernáculo de Moisés. O tabernáculo de Moisés foi o único lugar ordenado por Deus para que os sacrifícios pelo pecado e pela culpa fossem oferecidos. Era neste lugar que o sacerdócio de Arão e da tribo de Levi operavam. Ali, as verdades redentoras foram representadas. Contudo, após o juízo do Senhor contra este tabernáculo em Siló, na terra de Canaã, a arca de Deus foi levada para o cativeiro pelas mãos do inimigo. Expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras por herança, fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás, e portaram-se aleivosamente como seus pais, desviaram-se como um arco traiçoeiro. Pois o provocaram à ira com os seus altos, e o incitaram a zelos com as suas imagens esculpidas. Ao ouvir isso, Deus se indignou, e sobremodo abominou a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens, dando a sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do inimigo. Entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Salmo 78 do verso 55 ao 64. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor, e proclama ali esta palavra, e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor são estes. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras executardes a justiça entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Furtareis vós, e matareis, e cometereis adultério, e jurareis falsamente, e queimareis incenso a Baal, e andareis após outros deuses que não conhecestes, e então vireis, e vos apresentareis diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis: Somos livres para praticardes ainda todas essas abominações? Tornou-se, pois, esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores aos vossos olhos. Eis que eu mesmo, vi isso, diz o Senhor. Mas ide agora ao meu lugar, que estava em Siló, onde, ao princípio, fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo Israel. Agora, pois, porquanto fizestes todas estas obras, diz o Senhor, e quando eu vos falei insistentemente, vós não ouvistes, e quando vos chamei, não respondestes, farei também a esta casa, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, e a este lugar, que vos dei a vós e a vossos pais, como fiz a Siló. E eu vos lançarei da minha presença, como lancei todos os vossos irmãos, toda a linhagem de Efraim. Jeremias 7 do verso 1 ao 15. E podemos citar todo o contexto de 1 Samuel, dos capítulos 2 a 7. Desde então, o pleno serviço nunca mais funcionou como antes. O juízo caiu sobre a casa de Eli, o sacerdote e seus 2 filhos, Ofni e Finéias.
a arca de Deus nunca mais retornou ao tabernáculo de Moisés. Sob o reinado de Saul, a nação esteve em um estado de decadência espiritual e pouco se falava sobre os serviços do tabernáculo do Senhor. No reinado de Davi, encontramos o tabernáculo do Senhor em funcionamento no Monte Gibeon com um grupo de sacerdotes e até mesmo com alguns cantores e músicos designados por Davi. E deixou a Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, num lugar alto de Gibeão, para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde, e isso segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor ordenara a Israel. E com eles deixou a Imã, a Jedutum e os mais escolhidos, que foram nominalmente designados para louvarem o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com eles, pois, estavam Imã e Jedutum, que faziam ressoar trombetas, e símbolos, e instrumentos de música de Deus. Os filhos de Jedutum eram porteiros. 1 Crônicas 16 do verso 39 ao 42. Vendo Davi, naquele mesmo tempo, que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor, que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam, naquele tempo, no alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 21 do verso 28 ao 30. O tabernáculo de Davi. Um estudo de 1 Crônicas 13, 14 e 16 juntamente com 2 Samuel 6, revela o fato de que Davi colocou a arca do Senhor numa tenda ou tabernáculo no Monte Sião. Juntamente com a arca de Deus havia uma ordem de músicos e cantores para louvor e ações de graças ao Senhor, continuamente em sacrifícios de louvor. Depois que Davi ofereceu as ofertas voluntárias, holocausto, oferta de cereais e as ofertas pacíficas, não a oferta pela culpa ou transgressão e nem a oferta pelo pecado, pois tinham de ser oferecidas no altar de bronze do tabernáculo de Moisés, somente sacrifício de louvor e ações de graças eram oferecidos diante da arca do Senhor. 2 Crônicas 1 do verso 1 ao 6, mostra claramente a existência de dois tabernáculos funcionando ao mesmo tempo, um no Monte Gibeon, outro no Monte Sião. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu sobremaneira. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e aos de 100, aos juízes e a todos os príncipes em todo Israel, cabeças de famílias. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze que fizera Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação consultaram o Senhor. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. 2 Crônicas 1 do verso 1 ao 6. O tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi estiveram ambos em funcionamento em dois montes diferentes ao mesmo tempo. Mas eles não tinham a Arca da Aliança. O tabernáculo em Sião tinha o sacerdócio funcionando com relação à Arca de Deus, mas não possuía o pátio externo e sua mobília. O lugar santo. Como tipo, ele foi a transferência do lugar santíssimo, simbolizando a adoração além do véu, tipificando o acesso e a adoração diante da presença do Senhor. Foi por causa desta tenda ou tabernáculo que Davi desejou em seu coração uma habitação mais permanente para Deus. Como Davi se interessou pela casa de Deus, o Senhor disse que ele lhe edificaria uma casa, e estabeleceria a descendência, o trono e o reino de Davi para sempre. Todas estas palavras fizeram parte da visão de Natã e foram dadas a Davi, envolvendo a aliança davídica, que finalmente apontaria para o Messias, o maior filho de Davi. O Senhor claramente prometeu que o filho de Davi edificaria uma casa para o nome do Senhor.
2 Samuel 7, 8 e 1 Crônicas. A lição para os crentes é clara: se eles estiverem interessados na casa de Deus, o Senhor lhes edificará uma casa também. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.